Na vida, você já fez algo de bom coração, mas ninguém percebeu? Mas quando você errou em uma coisa, ou que as outras pessoas consideravam como um erro, já caíram várias pessoas em cima de você. Já aconteceu algo com você desse tipo? Pois eu não sei você, mas eu vivo num mundo onde você faz 1000 coisas certas, e quando você faz uma coisa que não foi devidamente sido feita corretamente, já cai o pau torando, pelas outras pessoas. O problema disso é criar expectativas sobre as outras pessoas, pois criar expectativas sobre as outras pessoas é pedir para se frustrar. Mas o que eu quero falar é que existe uma maneira de viver com paz, mesmo quando tudo não vai como planejado, que é a fé. Nesse vídeo eu vou falar como pode ser ruim criar expectativas sobre as outras pessoas e como você pode dar o primeiro passo para você ter fé em Deus. Havia uma mãe que ela acordou estando muito empolgada, pois era o aniversário dela. Então ela já acordou já esperando que os outros já tiveram feito uma festa e que quando ela passasse pela porta ia jogar aqueles confetes e ia dizer feliz aniversário. Mas ela passou pela porta e nada aconteceu. Era um dia comum, os filhos estavam na mesa e, sabe, tava tudo normal. Tava acontecendo tudo normalmente. Só que ela deve ter imaginado, já sei, eles devem estar, que ela também tinha o marido, né? Eles devem estar querendo me apresentar de surpresa. Então ela já ficou com isso na cabeça. E ela foi fazendo o roteiro normalmente do dia. Foi fazer comida, depois levou o filho pra escola, depois pegou os filhos da escola, levou pra casa, o marido chegou e ela deve pensar, já é noite, já deve ser o horário que eles vão soltar os confetes e vão dizer feliz aniversário. Mas no final, todo mundo foi dormir e nada aconteceu. Apesar que por conta da correria da vida, os pais e os filhos não lembraram dessa data. E ela acabou se sentindo muito frustrada. A questão aqui que eu tô querendo dizer é que criar expectativas para as outras pessoas é pedir para sofrer. Por conta que as pessoas nasceram em épocas diferentes, aprenderam a viver de formas diferentes, têm experiências diferentes, e não dá para simplesmente querer que a pessoa faça algo. Ela teria que ter sabe, aquelas vozes lá de você ver o futuro, sabe, essas coisas. Nem todo mundo tem isso. Não dá pra adivinhar o que tem na cabeça. Mas escute essa outra história. Havia um jovem que queria muito guerrear, porque naquela época os melhores, os que tinham popularidade são aqueles que guerreavam. Tipo, tinha uma arena lá e eles guerreavam. Beleza. Só que ele tinha muito medo. Até que um dia os amigos deles chegaram e lhe deram de presente uma espada. E eles disseram, essa espada aqui foi de geração em geração de um rei super forte. E reza a lenda que quem lutar com ela ganhará as batalhas. Ele foi lá, pegou a espada e ele sentiu percorrer pelas espinhas. Um ar assim, como se a energia da espada estivesse percorrendo assim pelo corpo dele. Então ele pegou a espada e foi pelo seu primeiro torneio. Chegando naquele torneio, ele venceu vários e já se tornou uma febre. E ele viu o poder da espada e foi continuando a vencer cada vez os torneios, cada vez mais as pessoas. Até que passou um tempo e ele já tinha se tornado muito famoso e muito rico. Depois de um tempo, eles se reencontraram com os amigos, né? Se eu não me engano foi numa festa lá. E os amigos, quando eles ficaram bêbados, né? Ou quando o outro ficou bêbado, não lembro. Falaram, eu sabia que essa história ia funcionar. E o outro perguntou, como assim essa história? E ele respondeu, é simples. Essa história de que é uma espada de um rei antigo é tudo mentira. Eu fui lá e comprei lá de um vendedor mesmo. E então essa espada não tem poder? Claro que não, a gente inventou. Mas por conta da sua capacidade de acreditar que ela tinha poder, ela te ajudou a vencer as batalhas. E eu vou terminar por aqui porque, na verdade, depois disso ele tenta lutar, mas só que ele sente medo e acaba perdendo e nunca mais volta a lutar. Mas, nessa história, uma coisa que a gente pode aprender ali é que a fé seria como se fosse a espada. Entende? A fé nessa situação seria como se fosse a espada. A gente seria esse guerreiro, mas só que a espada seria a ajuda de Deus na nossa vida. A espada seria como se fosse
a luz no meio da escuridão. Seria como se fosse a luz no final do túnel. Seria como se fosse... Você já viu como é que é os navios quando tem que chegar em uma outra terra? Aí tem aquele negócio bem alto que fica girando assim uma luz. Eu não me lembro o nome daquilo. É tipo isso, no meio de uma neblina. No meio da escuridão você vê aquela luz que revela onde que é aquela ilha, né? Para o navio chegar e desembarcar, né? Então, isso seria fé. Se você quer que a outra pessoa faça alguma coisa por você, fale com ela. Não faça esses joguinhos mentais, como se a pessoa fosse saber o que você queria. Aí, sei lá, você fica de biquinho assim. Vou falar principalmente dos casais. Casais, falem pro seu namorado ou fale pra sua namorada, né? O que vocês gostam, do que eles fazem, do que eles colocam na comida, se é com sal, se não é, dos bolos, que tipo de bolo seu namorado faz, como exemplo, seu namorado faz. Enfim, essas coisas. Pergunte assim, porque a pessoa, como disse, tem experiência diferente, história diferente, e aprendeu a viver de formas diferentes, principalmente no lado sensual. Mulheres, principalmente mulheres, explique para os homens a maneira que você quer ser tocada. Por conta que muitas das vezes o homem não sabe. Como disse, tem experiências diferentes. E ainda por cima, os homens e as mulheres têm uma diferença além da aparência. Você tá entendendo que ficar criando expectativas sobre as outras pessoas gera tanta frustração por conta das experiências e tudo demais que transforma essa pessoa única? Você não é raro. Você é único, porque não existe ninguém com você. Não existe ninguém que tem essa mesma, impressão digital. Não existe ninguém que tem essa mesma personalidade que você. Então, se você quiser que alguém faça alguma coisa por você, ou te dar, algum presente, não sei, te dar flores, peça para essa pessoa. Ela pode dizer sim, pode dizer não, mas pelo menos você fez sua parte e não criou expectativas sobre essa pessoa. A fé é a luz na escuridão. Ao invés de você tentar criar expectativas, crie fé. Vou te dar um exemplo. Você pode ter um projeto no fundo do seu coração que você quer realmente que ele funcione. Talvez é um projeto financeiro, talvez é um projeto pessoal, talvez é um projeto para uma outra pessoa. Só que é uma certa forma criar uma expectativa de certa forma. A verdadeira forma é você ter fé. Seu projeto fere as leis de Deus? Fere a lei dos homens? Ou infringe direitos aos seus semelhantes? Essa é a primeira pergunta. Mas o que eu quero dizer sobre seu projeto, sobre sua vida, sobre o que você pode fazer nesses momentos tão difíceis, é se agarrar a Deus. Sabedoria para lidar com isso. Se você tem um projeto, peça ajuda para Deus, para que Deus esteja junto com você nesse projeto. Porque não adianta nada você, pegar uma espada e essa espada não for a espada de Deus, entende? Então eu quero dizer que se você tem um projeto, peça para Deus participar desse projeto. Peça sabedoria, discernimento. Pois você não pode caminhar longe de Deus. Se você tem um projeto, chame Deus também. O Deus tem que estar junto com você nesse projeto. Esse projeto pode ser só para você, para as outras pessoas, mas chame Deus. Sério. Ele vai te dar sabedoria e discernimento para aquilo. Se sua vida tá difícil, por exemplo, na parte do namoro, se você não tá conseguindo achar um amor da sua vida, peça para Deus. Peça discernimento para conseguir achar a pessoa certa, para achar a pessoa que Deus está separando para você. Pois na Bíblia diz, bata e a porta será aberta, procurem e acharão. Você não acha que a pessoa que está procurando o amor da sua vida não vai achar? É questão, se tem duas pessoas procurando, você acha que os dois não vão se achar? Você não acha que eles vão realmente se achar se entregarem isso a Deus? Se entregarem isso a Deus e não tentar criar expectativas daquela pessoa. Eu tenho expectativa daquela pessoa lá se transformar no amor da minha vida. Não, o que eu tô querendo dizer, não viva por expectativas, viva por fé, viva por oração. Se alguma coisa não tá dando certo na sua vida, ore para Deus, converse com Deus e peça fé naquilo. Não age com expectativas, age com fé. Ore para Deus, peça por fé, os seus projetos, as suas 7 áreas da sua vida, pode ser também o amor da sua vida, os seus pais,
seus projetos, seus sonhos, suas metas, para você ser mais disciplinado, para você fazer o bem para a humanidade, criar abundância, multiplicar tudo isso, peça para Deus. E peça também para Deus te dar fé. Porque a fé não é uma ausência de medo, é agir também com medo. Fé não é um sentimento, mas agir mesmo sem sentimento. É acreditar que Deus é o que é e que vai fazer aquilo que prometeu que vai acontecer. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fique com Deus e até.